Agora você está ao vivo, olha que coisa boa. Oi, pessoal! Aí a Aline já entrou. A Aline já entrou, já mandei o convite para ela. Vamos aguardar. Aê! Hoje É, deu certo! hoje deu certo? Yes! Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Isso, Ah lá, tô estreando. é isso aí. Ah lá, o pessoal tá entrando. Até o Davi tá na live. Oi, Davi! Bom, já são 9 horas, então. Primeiramente, eu queria agradecer você, porque você, assim, prontamente atendeu o meu convite, que essa série de lives a gente, né, quis fazer em março como presente para as mulheres, né? Tá fazendo essa troca de conhecimento, né? A gente precisa compartilhar tudo que há de bom, né? E eu sei que você é uma pessoa que tem muito para compartilhar com a gente. Eu queria me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Vládia Aline Penha. Eu sou dona de uma ótica e relojoaria, né? Empreendedora. Acho que sou empreendedora desde quando eu vendia banana e picolé na rua e eu não sabia. Marqueteira, né, prima? Muito! Vendedora nata. Vendedora nata, amo isso, amo isso. E, e é isso. Eu queria que se apresentasse para o pessoal que está na live. Claro, olha, então eu sou a Aline Espósito, eu sou psicóloga clínica e também psicóloga escolar. E eu tenho uma formação, né, em psicoterapia psicanalítica e também um MBA em gestão de pessoas com ênfase em estratégias, e né, na área clínica há mais de 10 anos e na área escolar há 6 anos. Muito bem. Então é isso. E aí, pensando nesse mês, né, de março, que foi o mês das mulheres, a gente sentou e conversou e trouxemos um tema, né? Mulher ou feminino na atualidade. Hum. E Bom, né? aí, assim, eu queria que você compartilhasse um pouco da tua visão com a gente acerca do que eu vou te perguntar. Certo. A mulher, ela sempre fez um papel muito importante na sociedade, né? Eu diria que se hoje a gente fosse nomear a mulher como numa carreira, assim, numa empresa, eu falo que ela seria especialista em estoque, ela seria especialista na psicologia, né? E até hoje a gente faz esse papel. Mas antigamente, muito antigamente, a mulher não tinha uma voz audível ao mundo. Tô correta com isso? Certíssima. Então vamos lá. Com o passar do tempo e assim, muita evolução, a mulher alcançou um espaço. Uhum. E com essa evolução, muitas mulheres tiveram que deixar os seus lares, sair para trabalhar, para exercer o que gostaria de exercer, né? De conquistar os sonhos e tudo mais. O que eu queria saber, né, da tua visão assim da psicanálise, se isso foi se teve uma contribuição muito boa, né?
E se Uhum. teve, assim, alguma parte prejudicada na feminilidade da mulher? Uhum. Vou te Ó, deixar à vontade, com essa bomba na mão. achei fantástico, né, a pergunta desde quando você propôs da gente poder falar sobre isso, né? E então eu quero só começar a esclarecer o áudio, porque a psicanálise, ela olha o feminino como algo de assim, uma função, de um objeto interno. Então não está ligado ao gênero, ok? Não é que o feminino está na mulher e não no homem. Não é isso que nós vamos falar hoje. Então a mulher Perfeito. tem introjetado dentro dela o feminino e o masculino. Assim como qualquer outro gênero também tem introjetado dentro de si o feminino e o masculino. Hoje, né, nós vamos falar do feminino na mulher, certo? Só um minutinho. Tá todo mundo nos ouvindo bem? Se tiver todo mundo nos escutando, eu vou falar agora e vocês mandam um joinha, por favor, porque aqui, ó, mandaram que o áudio tá bugado. Fala, prima. Fala, Aline. Tô falando. E aí? Ah lá, tá ótima. Carol, minha amiga, um beijo. Oi, Carol. Então tá tudo certo? Vamos prosseguir então. Então, vamos lá. Então, o feminino na mulher nós vamos falar hoje, tá? Mas o feminino, como objeto internalizado, não está ligado ao gênero especificamente, ok? Então, só para deixar isso claro. E nós não estamos aqui para conversar baseado em questões morais nem sociais. Nós vamos falar com o olhar da psicanálise, tá bom? Também para Isso. discriminar. Então, com base nisso, Vládia, a psicanálise surgiu quando Freud iniciou seus estudos em um momento em que a mulher era extremamente reprimida. Então, a mulher, ela era, né, de dentro de casa, ela que tinha aquela função de educar os filhos, então ficava essa discriminação. Isso é da mulher, aquilo é do homem. Era apenas isso. Então, era um momento muito rígido e fechado nesse sentido. Sim. A mulher, vamos dizer que ela tem, assim, como um papel paradigmático contemporâneo, ir espaço. Então, o abrir espaço, estar em lugares onde a mulher nunca teve, é um papel paradigmático contemporâneo da mulher. E parabéns para as mulheres que têm aí conquistado esses espaços, né? Aonde as mulheres não estavam antes, né? Eu falo até ontem porque assim ainda é uma conquista, né? Eu acho que cada dia a gente tem avançado, é dia após dia, né? É dia após dia. Então, pensando nisso, o feminino, ele tem como um símbolo, né? Essa questão do objeto, né, internalizado feminino como algo de um continente, algo afetivo, algo que tem, né, dentro de si essa disponibilidade do ouvir. Tem também, junto com o papel do feminino, a função materna, que também não está ligada ao gênero, né? Volto também, quando eu falo função, não estou falando de mãe em si, do gênero feminino. Estou falando da mulher, né? O gênero não está ligado a isso. A função do feminino, que ela entra no nível de comunicação com uma pessoa que vai além de palavras e do corpo. A função feminina, ela tá numa escuta empática, e é algo que se doa, que está ali disponível para o outro. Como é Então, difícil. são coisas extremamente difíceis, né? Para viver coisas sem invadir, vamos dizer assim. E nós temos coisas boas no sentido assim do homem na contemporaneidade, que é assim, antes o homem tinha um papel mundo no mundo lá fora. E hoje o homem tem conquistado espaços internamente dentro do lar. Por exemplo, ajudando nos afazeres de casa, né? Ajudando na educação dos filhos. Então, isso tem contribuído muito
assim, como eu disse, muitas vezes esse feminino, ele está presente no gênero masculino. E isso precisa ser algo que deve ser trabalhado, mas antes nem era permitido, né? Poder, assim, utilizar, conversar, o homem adentrar esses espaços, né? E a mulher, ela foi conquistando espaços e a gente precisa ter um cuidado, algo que eu li de uma psicanalista chamada Cássia Bruno, que ela chama assim de mãe tarefeira. Né? Ou a gente pode dizer assim, mulher tarefeira. Eu gostei muito do termo e estou me apropriando, mas estou citando que é dela, né? Você está replicando. Estou replicando porque eu achei bom, né? Eu achei que faz sentido. Nós, mulheres, né, já quando você me propôs assim, ó, vamos ver como é que tá o feminino na mulher depois que ela expandiu, né? Então, assim, essa coisa da mulher tarefeira, a mãe tarefeira, a Cássia Bruno coloca assim, ela faz, você olha assim, é impecável tudo dos filhos dela, da casa, tá tudo, né? Um checklist, tudo feito. Mas nessa expressão de tarefas, de executar tarefas. Mas na hora de ouvir, na hora do afeto, na hora do estar junto, como é que tá? Torna-se muitas vezes um incômodo, que é algo que está ligado à função do feminino, à função materna também. Porque quando eu falo esse ouvir, não é um ouvir igual nós estamos aqui, nós estamos falando, tem uma galera aí ouvindo, né? É um ouvir além, né? Por exemplo, assim, quando eu vou conversar, né, com uma amiga, e aí ela vem me contar algo dela. Se eu estou tarefeira e estou preocupada, assim, que eu tenho que ser uma boa amiga e eu tenho que já dar conselho, e ela fala, ai, olha, eu preciso, né, me exercitar. Por exemplo, vou falar de coisas que, né, nós mulheres falamos muito, eu preciso fazer uma dieta, né? E aí, se eu tô tarefeira, eu já vou direto no ponto. Não, peraí, eu vou te passar dieta, nós vamos não sei o quê, vamos exercitar, você quer ir pra... Isso é o tarefeiro. O que é isso de se aproximar da escuta? É eu parar para ouvir. Eu, às vezes, só fazer perguntas. Ah, você tá querendo? Como que é? O que você pensou? Tá interessado no outro, em ouvir o outro, né? Isso. Não preocupada com as demandas que a gente tem que atender. Exatamente. Tá, né, o momento que você está disponível ali por um filho, por exemplo, né? Porque, claro que desde quando, né, a mulher engravida, ela cria N coisas para o filho, né? De expectativas, coisas que ela deseja, que ela quer para aquele filho, né? Aquilo de assim, nossa, vai ser melhor que eu, vai fazer isso que eu não fiz, ou eu quis fazer isso e meus filhos não fiz, meu filho vai fazer, né? A gente enche de expectativa e isso é natural, não tem nada de diferente. Isso é o que acontece, dá medo, enfim, ok. Aí nasceu, aí tem aqueles primeiros meses que é toda uma adaptação, e aí de repente vem um outro ser ali. Se a gente entra nesse funcionamento, né, como a Cássia Bruno trouxe, de mãe tarefeira, o que a gente passa a fazer? A gente passa a colocar só a impor o que o outro deseja. Né? A gente quer que o outro faça. Não tem o desejo do outro, né? Só me corrigindo assim. Então, o outro não deseja. Eu desejo e você tem que executar o que eu quero para você. Então, eu desejo, você faz. Isso. Então, por exemplo, né? Tem, né, assim, aquela coisa bem característica assim da mãe que quer ver a filha de princesa. Eu tenho uma colega que compartilhou comigo um dia na festa fantasia da escola, criança com 3 anos, e ela imaginou de fada, de princesa, de bailarina. E ela quis produzir e tal. A menina olhou e falou, não, mas eu quero ser bruxa. Que bruxa? Bruxa não! Então, se a gente tá no tarefeiro e outra tá preocupado o que o outro vai achar,
que é um funcionamento mais infantil, não é um funcionamento de mulher, é um funcionamento mais de menina. E aí o que acontece? Eu falo, não, você vai tudo menos de bruxa. Bruxa não. E, né, bruxa é coisa feia. Né? Menina não veste de bruxa. Por exemplo, né? Então, assim, isso implica uma série de coisas para aquela criança que está em construção. Agora, se eu dou ouvido para aquela criança, você quer ir de bruxa? E eu entro no mundo dela da fantasia. E eu vou ali tendo um momento de diálogo, de poder entender, você quer ser bruxa? E o que você gosta na bruxa? Por que você... Quer dizer, eu abro para conhecer a pessoa que está ali comigo, que nesse exemplo que eu estou usando é a filha. Mas isso pode ser o esposo, pode ser o namorado, pode ser amigos, enfim, pessoas que estão ao nosso redor, colegas de trabalho. Então, assim, isso é algo mais ligado à função do feminino. Agora, nós temos que tomar cuidado, porque nós mulheres, como a gente falávamos lá no começo, nós tivemos que abrir espaço. Que isso, né, é um papel paradigmático, uma função nossa aí também, né? Um papel de abrir espaço é nosso. E nisso de abrir espaço é como se a gente tivesse criado uma defesa. Em que sentido? Eu na vida. Com medo de alguém vir e fechar e tirar o nosso espaço. Aí o que a gente faz? Vai perdendo a feminilidade do feminino, essa função do materno. E nós vamos criando algo de inibir o outro. Isso qualquer um. A gente para de conseguir escutar ideias das pessoas. E é de coisas simples. Né? Coisas, por exemplo, que eu vivo com o meu noivo, Alexandre. Nós vamos para um lugar, aí nós vamos pensar assim, que caminho nós vamos fazer? E se é num lugar que eu tô acostumada, eu falo, vamos fazer esse. Mas ele sabe, chega, ele fala, mas tem outro. Mas se mas você vai pelo meu caminho, porque eu tô querendo ir por aquele caminho. Se eu tô muito defendida, com medo de dizer que ele não vai me ouvir, agora não tá achando o quê? Que ele vai só pelo caminho dele? Não, eu faço o quê na hora? Não, o meu é o mais rápido, porque eu sei. E o mais seguro. E é o mais seguro e acabou, não tem conversa. Já cria uma situação. E o que isso muitas vezes impede? Impede a gente de conhecer outros caminhos. Vou fazer essa analogia. Porque quando a gente conhece outras pessoas, a gente conhece outros caminhos, outros jeitos. Coisas que a gente nem imaginava que, puxa, isso dá certo, isso é legal. Esse é um caminho que eu não conhecia. Porque tudo que é diferente mexe muito com a gente, desestabiliza. Né? Que dirá o momento que nós estamos vivendo da nossa sociedade agora. Né? É um momento que, assim, cheio de incertezas que nos desestabilizou. Então, nós temos que, nesse momento, ter uma condição interna de ter muita criatividade. E se a gente ficar muito defendido, com medo do que poderá ser ou, né, vai acontecer, a gente pode ficar assim, sem essa capacidade de ouvir o outro. Entende? Então, inibir o outro, outra coisa também que faz a gente perder o feminino, querer controlar tudo. Né? Então, tudo vai ser do meu jeito, da minha forma, a casa roda conforme eu vou tocando o barco. Isso faz o feminino ficar longe da gente. Você imagina eu e o Jefferson trabalhando juntos o tempo todo. Isso é um desafio danado, né? Marido e mulher trabalhando junto ali. Um baita desafio para nós dois, porque eu sou essa daqui que pega o leme do barco e fala, vamos por ali, né? E aí ele fala, não, eu sou o capitão, eu vou traçar a rota, vou verificar se não tem nenhum problema neste caminho. E eu falo, pra quê? Vai verificar, vai dar certo. Vamos, você não quer me
ouvir, mas na verdade eu não quero ouvir ele, né? Então, porque você vê, né? Ele tem um jeito todo, né, mais de ir aos poucos, você mais ousada. Vamos no caminho, a gente vê o que dá, né? exatamente. Então, quer dizer, choca ali, mas eu imagino o quanto que um aprende com o outro. Isso Muito. é tão feminina. Isso tá ligado ao feminino que a gente precisa cuidar, né? Porque o que acaba acontecendo muitas vezes, por exemplo, eu vou usar agora algo mais voltado para, né, para essa questão de marido e mulher que você estava trazendo. Então, quando a mulher inibe muito o homem num casamento, ele recua. Há uma Recua. diferença muito grande, ele recua, porque ele vê que não tem espaço. Porque lembra que eu falei que abrir espaço é o da mulher, e aí ela vem e toma conta. Porque aí ela perde o feminino e vai para essa função de fica tudo na mão dela. E aí o que tem acontecido que a gente, né, vê muito nessas questões dos homens? Muitos entram num processo depressivo porque ele já não tem mais ouvido na família. Outros, o que acontece? Vão procurar aventuras fora de casa, porque é como se fora ele pudesse se sentir valorizado, ouvido, já que em casa ele sente que ele não tem mais um papel, uma função, já que a mulher controlou tudo. Exato. Outros vão para bebida, passam a beber constantemente, porque também não vem mais o porquê de estar em casa, o porquê de viver esses momentos em família, porque ele já não tem mais ouvido, ele já não tem mais um papel ali. Entendo. A gente tem que tomar esse cuidado por conta dessa nossa especialidade em desbravar, né? Em abrir caminhos. A gente precisa tomar esse cuidado. Eu mesmo já me peguei em N situações que o Jefferson olhou para mim e falou: Para, você não tá me escutando, né? Por Uhum. conta da gente ter essa sociedade nessa essa empresa aí que a gente toca e tá o tempo todo junto, né? E o casamento também é uma coisa que a gente precisa levar com uma certa malemolência para não, né? Para não desestabilizar e às vezes eu me pegava nessa situação, sabe? Eu tava na situação de querer, de querer liderar ali, sendo que, poxa vida, ele sabia o que ele estava fazendo, eu só precisava dar o espaço para ele, né? Uhum. E eu tive que me adequar, eu tive que reajustar, até porque na nossa empresa a gente tem um forte fluxo de homens que vão lá levar relógios, né? Para Uhum. consertar. Vou dividir aqui com vocês um perrengue que eu passei, e aí, assim, esse negócio de ser desbravadora, né? O cara chegou lá e falou assim: o Jefferson tá aí? Aí eu falei: não, ele não está. Ah, então eu volto outra hora. Eu falei assim para ele: deixa eu te ajudar, eu posso te ajudar. Ele falou: não, você não é o Jefferson, você não consegue me ajudar. E eu falei: eu consigo te ajudar. Aí ele falou: ah, então. Aí ele jogou o relógio e falou: então conserta esse relógio aí. Aí eu falei assim para ele: olha, eu posso te ajudar, mas o senhor vai querer que eu te ajude mesmo? Esse conserto eu sei fazer. Aí, a hora que eu falei que eu sabia fazer, ele soltou os olhos desse tamanho. E aí, eu abri o relógio na frente dele, fiz a troca da pilha, fechei, coloquei o certificado, né, da pilha por trás e agradeci ele. Falei muito obrigada e falei: sempre que o senhor precisar, eu estou à disposição. Uhum. Naquilo, ele ficou totalmente chocado, porque ele tinha dito que eu não poderia ajudar ele, Uhum. né? Então, assim, por conta dessas coisas, das vezes eu ter que, às vezes, eu ter que tomar essa posição, essa postura de firmeza. Não, eu sei fazer perante outro homem, né? Eu tenho que ficar me regulando, me autorregulando. E isso não é um desafio só para você. Isso é um desafio, assim, para todas as mulheres, porque como a gente falou, né? Isso é algo que, assim, a gente tem aberto espaços. E gravem isso, isso é um papel paradigmático da mulher contemporânea.
Só que quando a gente abre espaço e vem, por exemplo, situações como essa que você acabou de contar, né? Que diz, não, você não sabe consertar, você não é mulher, né? Eu sou mulher, né? Eu sou homem que conserta relógio. Isso, porque assim, isso é uma coisa cultural, não é nem culpa de ninguém, é coisa que a gente tá tendo que quebrar, por isso que a gente abre espaços, né? E aí você, para se colocar, para abrir esse espaço, você faz o quê? Você vai. Vou lá e peito, né? Você vai. E isso não tá ligado ao feminino, à função feminino, esse ir e abrir o espaço, dizer, não, eu sei, eu tô aqui. Agora, isso ok da gente fazer, né? Mas a grande questão é a gente só funcionar assim. Com medo das pessoas, né, virem e tirarem isso da gente, isso tá ligado ao quê? A insegurança. Se eu ajo sempre dessa forma defendida, querendo inibir o outro, controlar, não escuto, que, voltando que a gente já tem falado aqui desde o início, tá ligado à função feminina, o ouvir, ter um continente, o afeto e, né, também ligado à função materna, uma comunicação mais profunda que está além das palavras e de toda a expressão corporal. Maravilha. Então, tudo isso a gente precisa resgatar, só que para isso a gente não pode ter medo. Tá insegura de que vão roubar, tirar algo nosso. Se a gente está assim, a mulher ela acaba perdendo isso, que é o feminino. E aí, por exemplo, como eu citava um exemplo, né, de casal, acontecem essas questões aonde o homem perde a função dele e isso faz com que o homem se retire. E aí tem questões de depressão, de bebida, de buscar aventuras fora do casamento. E fora isso, né, assim, com amigas, isso eu acho que é importante falar, né? Então a mulher, quando ela é insegura, ela funciona mais como menina, não como mulher, querendo rivalizar, né? Para ver assim quem que é a melhor, quem que tá mais bonita, quem que tá isso, quem que tá aquilo. Então isso demonstra uma insegurança da mulher. Uma infantilidade. Tá ligada, vamos dizer, a parte mais infantil. Não a mulher, mas a menina que habita dentro de nós, porque habita. Não adianta a gente negar. Ah, elabora! Somos amaduras do rolê, né? Porque, né? Não adianta, isso não acontece. Habita uma menina dentro de nós, né? Então, assim, o que acontece é, se a gente entra nessas rivalidades, a gente não vai amadurecendo. E aí o feminino também sai, porque aí, por exemplo, quando, né, uma amiga ou uma colega de trabalho vem compartilhar algo, eu entro nas questões de rivalidade. Não, eu vou malhar mais para mostrar quem malha mais. Eu vou emagrecer mais para mostrar que eu que emagreci mais. Eu vou, né, mostrar que eu que tenho o cabelo mais bonito, que eu tenho a make mais poderosa, a roupa mais não sei o que lá, né? Então, assim, aí as coisas vão perdendo a naturalidade. E principalmente, aquilo que é meu. O que eu gosto? O que eu sou? O que eu sou? Posso citar o nosso exemplo aqui? Pode! Semana passada, né? Eu vou citar o nosso exemplo. Eu e a Vládia, nós somos primas e a gente, né, se conhece já há um bom tempo. E temos 12 anos. Não, 13 anos. 13 anos, muitas coisas em comum. Mas a gente tem bastante diferenças. E eu, né, para fazer a live, eu estudei, li vários textos, fiz anotações. Aí, semana passada, que era para ter a live, antes da gente começar, era 8h30, eu falei, não, tô aqui, tô lendo as minhas anotações para, né, para eu estar com tudo aqui dentro de mim. Aí ela, anotações? Mas que anotação? uma anotação. E agora? Eu falei, peraí, se você tivesse feito alguma anotação, não seria você. Né? Porque, assim, é característica de cada um. É, ó, mãos livres, não tem caderninho, não tem nada. Ó, eu tô com a mão livre, mas meu caderninho tá aqui, ó. É isso mesmo. Aí eu falei pra ela, não tem anotação, não. Eu vou chegar lá e a gente bota pra jogo. É isso aí. Porque são características
gosta. E o que faz da gente, assim, é isso, é ser a gente, é esse natural, desse ser espontâneo, do nosso jeito, né? Então, assim, quando a gente consegue ser a gente mesmo, isso é o que tem de mais bonito numa Mas não mulher. é fácil ser a gente mesmo. Não é porque lembra, né, que a mulher, a gente vem abrindo espaço. E abrir espaço também está ligado às questões mais assim de poder ser amada pelo outro. Né? Então, qual que é o fundo, a raiz de tudo isso? É ser aceita, é ser amada. É que o outro vai olhar e vai dizer assim, ai, que belezinha, né? Que também, se a gente for perceber, tem um fundo, uma raiz da menina que habita em nós ainda, de querer aprovação. Eu falo isso, que não é fácil de você se você se encontrar por conta, assim, aquele negócio que a gente falou no começo da live, né? Uhum. Ah, eu sou vendedora, eu sou, não sei o que, sou marqueteira, desde que me conhece por gente. Mas eu venho descobrindo isso por conta de empurrão, assim, sabe? Do Jefferson, que sempre falou para mim, eu sempre fui da área da saúde, né? Uhum. Que eu sempre gostei dessa área da saúde. Depois da maternidade, eu disse que eu não trabalharia mais para ninguém, que eu ia cuidar dos filhos, que eu ia trabalhar para mim mesma, né? E aí o Jefferson sempre falou: você vende uma coisa tão fácil, você me dá banana, eu vou vender como se fosse uma banana banhada a ouro, né? Então, assim, e ele falou assim: para com isso. E aí ele foi me mostrando uma coisa que eu nem via, uma coisa que eu nem via, que tava assim, dormindo. Vamos Uhum. usar esse termo. Estava adormecido dentro de mim, Sim. né? Então, assim, eu venho, meu pai, a minha mãe sempre foram comerciantes, né? E meu pai é um comunicador maravilhoso, né? E aí eu falo assim, aonde estava isso que eu não lembrava, Uhum. né? Então não é fácil, a gente precisa fazer um exercício, né? E eu vou colocar essa bomba na tua mão aí no final da live. Um exercício, como é que a gente faz? Então, porque né, você citou algo que eu acho assim super legal. Você falou assim, né? Nasceu meu filho, depois minha filha, e eu falei, eu não quero mais trabalhar para ninguém, né? Isso que a gente está falando de ser a gente mesma, né? Que está ligado ao ser mulher. Isso é algo que hoje em dia, apesar de ter um discurso que é bacana, as pessoas, quando a mulher fala assim, olha, eu vou parar para ser mãe, eu já ouvi, né? Eu resolvi parar minha carreira agora, né? No sentido assim, vou dar um start. Tem pessoas que escolhem isso. Você resolveu mudar a sua carreira, né? Tem mães que escolhem, olha, eu vou parar por 2, 3 anos, depois eu volto. Elas são crucificadas por escolher isso. Sim, eu fiz essa pausa, né? Eu fiz essa pausa e era uma das questões assim que eu dizia para o Jefferson, eu só tenho uma prioridade, que era a maternidade. Eu não tinha outra, né? Que também é um problema e pode ser um tema para outra live isso daí. É um tema maravilhoso também. E aí eu dizia que era a minha prioridade, né? Só que assim, eu sofri muito por conta de ser aquela mulher que saiu para trabalhar com 14 anos, que tinha sempre o seu dinheiro, que tinha sempre as suas conquistas, né? Que viajava, que ia, acontecia, né? Então eu tive essa dificuldade, mas foi o que eu sempre disse para o Jefferson. Eu preciso estar com eles, eu preciso criá-los, porque eu trabalhava freneticamente e não estava acompanhando. E aí eu quis dar essa pausa, sabe? Essa pausa. E aí hoje, né, eu tô a todo vapor, mas eles me acompanham, eles são parte da empresa. E eu acho que assim, né? Alguém acho que colocou aqui, né? Parentalidade Parentalidade rende muito. rende muito Amo assunto. esse assunto de parentalidade.
Mas, assim, o que acontece, né, o que eu sempre converso e, né, nesse assunto que nós estamos trazendo, assim, de ser a gente mesmo, é assim, o que você quer? Eu acho que não pode ser nada imposto, né? Eu acho que Muito dizer assim, bem. não, porque a mãe que vai trabalhar e deixa o filho é ruim. Não existe isso, Não, né? E a mãe que fica em casa, né, também é ruim porque separou. Não existe, né? não. Aí nós estamos com um olhar moralista. Cada um vai ver É, qual que é o melhor dentro aham, do seu núcleo, da sua família, né? Para aquilo que ela escolheu, para suas necessidades. Não existe um modelo, não existe uma fórmula mágica. isso. E isso já é um processo. Se a gente consegue ser a gente mesmo, né, de poder fazer escolhas assim, escolhas que muitas vezes são simples. Essa não é tão simples, né? Não foi, eu fiquei sem nenhum real no bolso, mas valeu a pena cada minuto. Mas, né, hoje eu sou suspeita, né? Porque eu amo Davi e Heloísa, cito eles de exemplo um monte de lugar que eu vou. Nas palestras. Extras, eles sempre aparecem, porque assim, tenho vivências maravilhosas com eles, assim. E então, eu acho que isso é uma questão, né, é muito importante. E falando do feminino, né, eu lembrei agora, eu acho que esse é um exemplo muito legal, porque assim, o Davi e a Heloísa têm personalidades totalmente diferentes. E você permitiu que eles pudessem aflorar e colocar, né? Alguém colocou ali, a Letícia, né? Oi, Lê, lá de Tupi Paulista, um beijo, Rotulação social. né? E isso é uma das coisas também que vem, né? Da rotulação social, que também pode vir, que está ligada a essas questões, assim, né? De que tem que ser de determinado jeito, tem que ser de determinada forma. E você procura usar o que tem de melhor cada personalidade deles, né? A Heloísa Exatamente. expansiva, né? Sempre se colocando e você usa isso e deixa ela fluir. O Davi, né? O jeito dele muito mais mocinho desde sempre. Então, assim, tudo isso é interessante porque isso faz parte do feminino. Você deixou o fluir. Você Às vezes o Jefferson fala assim para as crianças, né? Não, isso não é motivo de chorar. Aí vem a mãe e fala assim: chora, pode chorar, não tem problema, pode chorar. Aí eu Carol, falo assim, beijo, viu? Beijo, Carol. voltando, adoro escutar a fala sobre maternidade, muito bom. Aí eu falo assim para ele: você precisa validar o sentimento das crianças, né? Aí quando surgem essas tretas, né, que eu perco a feminilidade, aí eu perco, né? Aí surgem as tretas entre nós, né? Aí ele fala assim: você não vai validar os meus sentimentos? Então, você vê, né, que assim, aí é outro ponto, né? E a gente já tá, né, o feminino tá um pouco de lado e a gente quer garantir o espaço e mostrar que ninguém vai tomar. Aí a gente perde a feminilidade, o feminino, né? Me desculpa. Ari, só interrompendo aqui, Ari, um beijo, João Pedro, Clara, que estão assistindo a gente ali, que ela botou. Professora lá do colégio também. Então, assim, essa questão do feminino, ela é importante e a gente precisa cuidar sim, porque algo que eu tenho pensado assim muito, né, com relação a esse momento em que nós estamos vivendo, né, de um afastamento social, de uma situação onde a gente está vivendo o voltar mais para o interno. Então, o feminino está sendo mais convocado nesse momento, dentro de cada um de nós. E se a gente for observar, por que nós estamos tão assustados nesse momento, muitas vezes? Porque nós não estávamos mais acostumados com o feminino, aquilo que se aquieta,
traz uma tranquilidade, Isso mesmo. que consegue, assim, né, parar, pensar, né, poder falar, o que eu vou fazer hoje, como que eu vou fazer. Como é difícil essa aquietação. Isso tudo tá ligado ao feminino. Então, por que, né, a gente vê assim um certo desespero muitas vezes, né? Mas vamos voltar logo, porque isso do ir, né, do não parar, tá mais ligado à função da masculinidade. Para quem está chegando agora, né? Então, assim, o que nós estamos falando é sobre a função, não está nada ligado ao gênero, a um objeto interno, como a psicanálise tem trabalhado, né? Então, Dani, um beijo lá de Araçatuba, ai que gostoso, né? É minha Ela primeira tem um live, bebezinho. é minha primeira live, eu tô assim, né, toda abobada. Maravilhosa, tá maravilhosa. Então, assim, o que, né, tudo isso vai mexendo com a gente é por conta disso. Nós estávamos vivendo um mundo mais nessa função masculina, que é um símbolo que a psicanálise usa, né? Então, assim, vamos, vai pra cima, faz, não sei o quê, nananã. Aí agora, parou. Então, Aquietou, aquietou, nós tivemos silenciou. afastamento social voltando para dentro de si. Né? Assim, para dentro das nossas casas, com os filhos, né? Tendo que lidar, assim, com os pais, ter que ficar com os pais dentro de casa, ter que fazer os pais. O meu, no caso, eu não moro mais com meus pais, mas estou tendo que fazer meus pais ficarem dentro de casa. Né? Amarra eles. Minha mãe é grupo de risco, eu fico igual uma doida, querendo que ela, né, não bota a cara para fora, mas precisa tomar um sol, né? Então, assim, tudo isso traz essa convocação pra gente agora do feminino. Então, o que fazer dentro do lar? Como fazer, né? Encontrar coisas para fazer. Eu me peguei assim semana passada cozinhando, que é uma coisa que eu amo fazer e que há muito tempo eu não fazia. Se perdeu, porque é um ritmo frenético. E aí a gente começa. Eu não tenho tempo, eu não posso, eu preciso produzir, né? E aquele negócio de você produzir, de mostrar resultado. Ainda mais você, né? Que você tem uma correria, né? Então, assim, a gente perde essas coisas mesmo. Eu compartilhei com o meu esposo exatamente a mesma coisa que você está relatando. Eu sempre falei para todo mundo que eu não sou do lar, eu detesto cozinhar. Quantas vezes eu não falei isso para você? Uhum, é verdade. Nesses dias em casa, sabe que eu olhei para ele e falei: eu sou uma cozinheira de mão cheia, hein? Eu só não tinha tempo. Né, não? E é mesmo que é isso que é de valorizar coisas que às vezes a gente não estava mais valorizando. Eu, assim, né, acredito que muitas coisas a gente vai poder olhar de um outro jeito, se a gente se permitir, né? Porque toda a correria, isso de não parar, né, de não olhar para essa coisa do feminino, que é ter essa calma, essa tranquilidade de fazer as coisas, de ter o capricho, né? Porque se a gente está muito defendido, então coisas que foram se perdendo, né? Como, por exemplo, assim, montar uma mesa gostosa para a família, né? E sentar. Não estou dizendo que isso só a mulher tem que fazer, né? Só ressaltando, porque às vezes tem gente que fica achando que a gente. Entenda, né? Não é nesse sentido. Eu estou falando nesse momento, né? Nessas questões nossas, porque nós estamos conversando sobre mulheres e o feminino. Então, assim, eu particularmente, eu gosto, né? Eu gosto de montar uma mesa. Até a Carol que está aqui com a gente, aprendo com ela, porque ela monta umas mesas lindas, recebe a gente na casa dela sempre muito bem, assim. Ó, E aí olha isso o que a Dani, só um minutinho, olha o que a Dani comentou aqui. Eu tentei fazer um pão, mas olha, acho que preciso ir a fundo para encontrar o meu dom. Dani, às vezes a gente não tem mesmo, viu, amiga? Não tem problema. E tá tudo bem. E tá tudo bem, a gente compra, pede, as padarias estão entregando e tá ótimo. Então, assim, são coisas que, por exemplo, a gente poder, né,
criar uma brincadeira com o filho, né? Assim, de ir junto, pensar, né? Então, assim, esses dias nós ficamos, eu, Alexandre e a Clara, que é a minha enteada, a gente ficou montando quebra-cabeça. Quantos anos que eu não montava quebra-cabeça? E não foi bom? Foi ótimo. Nós passamos um sábado maravilhoso, né? Então, assim, há coisas que há muito tempo a gente não fazia. Então, eu acho que esse é um resgate de coisas, assim, que estão ligadas ao feminino e que, com o tempo, com a correria mesmo do contemporâneo, a gente foi deixando para trás. Ele ficou prejudicado esse lado, né? Então, ficou assim, né? Ah, deixa pra lá, isso daí perde tempo, não tem tempo para isso, né? Sendo que, assim, o tempo é realmente o que a gente tem de mais precioso, né? Ó, o pessoal colocando, né, que estão montando várias, estão passando Ah, olha que legal. Está sendo um tempo precioso em família. Você acabou de falar que é um tempo precioso. Dani, o meu deu certo. É só assistir o vídeo do YouTube. Ah, dica da Priscila, Dani. Depois ela passa o link. compartilha! Isso. Então, assim, são essas coisas, né, que, assim, o feminino, né, em nós mulheres, realmente estava se perdendo, né, porque com isso da gente abrir espaço, porque a gente precisou abrir, lutar mais, né, então a gente foi ficando com medo de que se a gente não endurecesse, não controlasse, não viesse para cima, o que ia acontecer? A gente não ia ter o nosso espaço. E aí a feminilidade, que é isso de ter um continente. O que seria esse continente? Vamos pensar no abraço que a gente não tá podendo dar agora, né? Vai só abraço virtual, que é uma delícia. Mas o que é o abraço? O abraço é aquilo que contém muitas vezes uma angústia. Então, quando alguém chega, né, diante da gente com uma ansiedade, ou com alguma angústia, ou até muito alegre, né? Olha, não sei o que, o continente ia dizer, me conta. Por exemplo, eu quero ouvir, eu tô aqui para te ouvir, né? Algo que, assim, eu fui podendo olhar, assim, como é que tava meu feminino, porque eu fiquei muito tempo sem namorar, muitos anos que eu não namorava, né? E aí eu comecei a namorar o Alexandre há 1 ano e 6 meses atrás. E aí, para mim, era desafiador, porque, assim, o Alexandre, ele ligava e falava, e aí, como foi seu dia? E ele esperava eu perguntar, e o seu, como foi? E eu, Um exercício. perdido, né, assim. E aí eu ficava muitas vezes assim, mas gente, que parece que tava perdendo tempo. Aí eu falava, foi bom. Eu respondia só assim. E o seu? Aí ele falava: olha, o meu foi isso, aquilo, e o outro, e o outro. Aí ele discorria sobre o tempo dele, né? E você falava: porque aí o que a gente vê aí? Que também é algo que na contemporaneidade a gente vê também. O ó, minha Alexandre mãe falando: ó, receba meu abraço, Aline. E outro. Um beijo agora. Tô mandando um beijo, um abraço bem gostoso. Também saudade do seu abraço, Carol. Então, assim, o que estava acontecendo? Que hoje, na contemporaneidade, também é muito comum. Eu estava exercendo a função do masculino, mas, né? E o Alexandre do feminino. Do me ouvir, do querer me ouvir, do falar dele, de como iam as coisas com ele, o que tinha acontecido no dia dele, de compartilhar. Então, eu tenho, assim, aprendido e resgatado coisas em mim e descoberto, né? Porque tem coisas que eu descobri que eu nem sabia que eu tinha. Muito nesse sentido do feminino. Porque, né, eu também, assim como você, comecei a trabalhar com 11 anos, né? Já fiz trufa, já fiz cestas para vender, já montei festa de buffet. Então, assim, né? Outro dia eu compartilhava lá que para pagar a faculdade, meu primeiro trabalho de estágio,
eu fui secretária de uma clínica de psicologia, né? Aí a pessoa, mas você lavou o banheiro? Eu falei, claro! Lavei banheiro, limpei vidro da clínica lá que eu deixava brilhando, né? Então, assim... Prima, eu trabalhei um mês de graça, porque a hora que eu vi que o meu patrão não ia me entregar e eu estava desesperada por conta de um serviço, e isso eu era solteira ainda, hein? Aham. Ai, mas eu gastava mais que não sei o que, né? Aí eu falei assim pra ele, eu tive esse insight, falei, então eu quero te propor o seguinte, eu trabalho 30 dias para você e o senhor não precisa me pagar, eu só quero provar que eu sou boa. Se eu for boa, o senhor me contrata. E eu fiz de tudo. Eu trabalhei das 7 da manhã às 11 da noite para conseguir esse emprego. Olha, Fiz isso, lavava banheiro, fazia de tudo. exato. Porque, assim, isso é uma garra. A gente precisa ter garra. A gente precisa ter garra para abrir esses espaços, para conquistar aquilo que a gente quer, né? E isso é bom. E todos nós, como seres humanos, a gente precisa ter. E a gente vai precisar ter muito isso esse ano. Então, não é um ânimo pra gente, né, um ano pra gente ficar assim, mais melancólico, né? É um ano pra gente resgatar o feminino dentro da gente primeiro, depois, né, dentro das nossas famílias. Então, Maravilhoso. eu acho que essa coisa do feminino na mulher, na contemporaneidade, nunca esteve mais ativo do que nunca com esse afastamento social. Porque agora está sendo a hora da gente encontrar mesmo esse feminino dentro da gente, né? E valorizar ele. Não deixar se abater. E gostar de ter ele, né? Dentro da gente. Isso que para, que escuta, que ouve. Ó, uma das coisas que eu fiz assim um pacto comigo mesma, né? Uhum. Quando começou a ocorrer esse isolamento social, foi eu não vou ser uma chata. Vou falar assim, aberto e claro. Por quê? Porque assim, eu tenho que lavar louça, mas eu tenho que cozinhar. Ah, mas eu tenho que não sei o quê. Falei, gente, eu fiz assim, para adicionar leveza aos meus dias. Isso. Por conta disso, para ser mais leve, para trazer leveza, né? E não para ficar uma carga maior. Exatamente isso. Não ficar uma carga maior. A gente precisa tomar um cuidado, né? Nesses dias. Uhum. Você pode falar muito melhor do que eu, né? Isso. Então, assim, foi uma coisa que eu fiz comigo mesma. Eu falei, eu preciso adicionar leveza aos meus dias. Aqui em casa, todos nós dividimos as responsabilidades, né? Uhum. O Davi, tem um dia que eu pergunto, Davi, o que você vai limpar hoje? Ele fala, mãe, eu fico com a piscina. Não tem Uhum. piscina em casa. Ou seja, ele não quer limpar nada. Oi, Ana. Saudade. Minha amiga, sócia da clínica lá. Um beijo. Ah, oi, Ana, tudo bem? Então, e aí, assim, é uma das coisas que eu propus para adicionar leveza. Sim. Leveza. Não me tornar chata, participar, né? Isso. Participar e fazer com que todos colaborassem. E isso é o que a gente está falando que está ligado, né, a essa questão, né, o que eu estou falando da função do feminino. Por quê? Porque é esse momento da gente viver as coisas, afazeres até que a gente já tem que fazer e que com a correria do dia a dia, quando a rotina está normal, nós não conseguimos muitas vezes. E aí a gente faz tudo isso com cobranças internas, né, com uma correria. E aí, muitas vezes, sem isso do feminino, que é o ouvir, o parar e falar, mas espera aí, né? O que tá acontecendo? Como é que tá aí, né? Isso de um olhar que olha e vê, né? E tudo isso está ligado a essas questões, assim, do feminino. E que agora Maravilha. a gente está nesse afastamento e estamos com tempo para viver coisas que a gente não vivia, eu acho que tem que ter essa leveza, assim. Essa leveza no sentido de poder fazer assim com calma. Eu, sexta-feira, comecei a limpar o apartamento e fui terminar no sábado.
porque eu falei, ai, tem amanhã mesmo, não vou fazer correndo, né? Então, assim, o apartamento é pequeno, daria para limpar. Mas eu falei, não, eu não quero. Eu posso fazer num outro ritmo, eu posso fazer num outro jeito. A hora que eu Você cansei, começou a repetir, tá tudo bem. Tá tudo bem. exato. E falei, e tá tudo bem, porque eu posso escolher isso, né? Então, isso tudo tá ligado a esse feminino. E eu, assim, né, diante disso tudo que a gente pôde conversar até agora, eu lembrei de uma canção que, para mim, representa muito essas questões que a gente está conversando aqui hoje, que é a música Maria Maria, do Milton Nascimento. Né? Então, ela diz assim, ó, é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar, como qualquer outra do planeta. Maria, Maria, é som, é cor, é o suor. É uma dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar. E quando vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria, mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça. Ó, o feminino aí, a graça. É preciso ter sonho sempre, também tá ligado ao feminino. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Linda, maravilhosa. A Dani pediu para eu cantar, vou cantar um pedacinho, só que eu morro de vergonha de cantar. Então canta, canta. Vou cantar o refrãozinho pedaços, né? Quem sabe canta. Oh, meu Deus, pior que eu não sei. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no... Peraí que fechou a letra. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria, mistura a dor e a alegria. A Ari é cantora, canta muito bem. Fiquei até com vergonha, Ari, de cantar você ouvindo. Mas, Tá sabe, ótimo. sim, essa música eu acho que traduz, né, tanto essa questão da gente manter o feminino, né? A gente precisa, sim, continuar abrindo espaço como mulher, porque Não se perder. não se perder, porque enquanto mulher esse é o papel paradigmático contemporâneo nosso, continuar abrindo espaços, mas com a nossa função feminina funcionando dentro de nós, né? Então a gente não pode perder isso. Essa função feminina tem que continuar funcionando. Precisamos encerrar. Vai acabar a live. Foi um tempo muito bom, né? E assim, que nós possamos Cláudia, um ficar. beijo de Lins, Cláudia, da igreja de Lins, a pastora de Lins, uma bênção. eu queria agradecer a todo mundo que participou dessa live, agradecer pelo seu compartilhar, né? E eu acho que a gente tem que fazer isso mais vezes, né? Esse apoiar, esse compartilhar e ficar com essa música bela, tá? E pôr em prática, né? Isso tudo que nós conversamos. É isso mesmo. E eu agradeço, né, pelo convite, por esse desafio, né, de estar aqui fazendo uma live. Eu falei para a Vládia, né, que assim, nós, né, que trabalhamos dentro dos consultórios, a gente tem muito essa questão de estar olhando sempre para o mundo interno. Então eu falei para ela assim, isso das redes sociais, de estar online, muitas vezes se torna desafiador para mim. Eu falei, mas eu quero, você me ensina. Eu, assim, até ri, né? Aprendi a fazer stories semana passada, porque eu não sabia fazer story. Aí foi a Vládia me ensinando, o Alexandre me ensinando, eu consegui postar meus stories para avisar que não ia ter a live. Vai acabar. Gente, muito obrigada. E a gente volta com outros temas.
E eu queria agradecer do fundo do coração e vamos